Todo mundo gostaria de mudar alguma coisa da sua história, mudar um fatozinho do seu passado para quem sabe, sei lá, né, ter a sua vida um pouquinho melhor ou até mesmo dar uma reviravolta na sua história. Mas o novo filme original da Netflix, intitulado A Ligação, prova por A mais B que esse negócio de querer mudar o passado, na verdade, é muito perigoso e pode trazer problemas muito maiores. Tá na hora da gente falar dessa produção original aqui, ó, que traz uma pegada de viagem no tempo, só que não é uma viagem no tempo, mas também traz algumas reflexões poderosas a respeito de como nós encaramos os momentos mais delicados da nossa vida. Bora, porque eu quero fazer um papo cabeça com vocês, mas também super gostoso agora. Vem! Fala, meus amores, aqui é a Rafa Gomes. Tardo, mas não falho. Vim aqui falar com vocês sobre esse novo filme sul-coreano intitulado A Ligação. Essa produção aqui é dirigida pelo... eu vou falar o nome desse cara. Lee Chang-hyun. Eu tô falando super errado, eu sei disso, mas esse é o diretor dessa produção que traz essa pegada que mistura um pouco de ficção científica, drama, thriller e também traz traços de terror. E aqui a gente conhece a história de uma jovem que vive ainda num estágio de luto. Ela perdeu o pai quando ela era muito novinha e hoje está ela e a mãe dela que está enfrentando um câncer e ela culpa a mãe pela morte do seu próprio pai. E ela tá aqui hoje já como uma mulher adulta de 28 anos de idade que não consegue se desvencilhar do passado. Mas aí ela recebe uma misteriosa ligação e essa ligação vai fazer com que ela se conecte com o passado por meio de um telefone sem fio que aparentemente nunca acaba a bateria, né? Olha, eu vou te contar que o telefone sem fio que tem aqui em casa, não dá pra você ficar com ele tanto tempo assim não, sem colocar no carregador, viu? Aqui no filme o telefone não vai pro carregador nenhuma vez, viu? Queria um desse. Aqui, agora por meio desse telefone sem fio, que é um telefone bem dos anos 2000, essas duas mulheres vão se conectar e ali a barreira do tempo vai ganhar uma feição totalmente diferente. E elas vão descobrir que tudo que acontece, tanto no presente como no passado, está completamente interconectado. Quase uma pegada de Volta para o Futuro, né? E essa produção logo de cara já me trouxe para outro filme que tem uma pegada parecida com ela, intitulado Correndo Contra o Tempo. Essa produção eu tive a oportunidade de conferir lá no Festival de Sundance. Infelizmente ela foi lançada direto em home video e muitos de vocês não puderam assistir esse filme, que é estrelado pelo David Oyelowo. Mas aqui, de forma bem interessante, no filme Correndo Contra o Tempo, o passado e o presente, só que é um passado e um presente um pouquinho mais próximo, também estão conectados por meio do telefone. A mesma premissa que foi usada aqui no filme A Ligação. Então tem muita gente que está chamando esse filme de originalzão, mas, embora o filme seja realmente sensacional, a sua raiz, a base desse filme, está completamente calcada em Correndo Contra o Tempo. Eu não quero me aprofundar muito nessa questão do filme, porque eu quero falar para vocês algo que é bem interessante sobre a produção, que é justamente a reflexão que ela traz sobre a forma como a gente encara as circunstâncias do nosso passado. Tudo começa a ficar muito complicado nessa relação dessas duas mulheres a partir do momento que a jovem que está no presente quer reverter a morte do seu pai e descobre que por meio dessa menina que está presa no passado e que também tem 28 anos de idade, isso pode acontecer. E gente, a gente já aprendeu com Marty McFly, nós já aprendemos diversas vezes no cinema que nunca dá certo mudar o passado. Não dá, gente. E enquanto eu estava assistindo o filme, eu comecei a ter uma reflexão muito profunda. E sabe, foi uma reflexão bem espiritual mesmo, calcada na Bíblia, a respeito de como a gente tem dificuldade de lidar com aquelas coisas que não dão certo na nossa vida, gente. Eu, por exemplo, estou enfrentando o lúpus, que é uma doença que não tem cura. Eu creio que Deus pode me curar, eu creio que Ele vai me curar no tempo devido, mas fato é que é uma doença que eu jamais gostaria de ter desenvolvido. No meu caso aqui, eu não tenho nenhuma genética, não tem nada no DNA da minha família, não tem antecedente nenhum de lúpus na minha família. Eu inaugurei esse estágio na nossa família e eu sei que o meu diagnóstico do lúpus, porque eu já fui diagnosticada dessa forma, tem tudo a ver com o emocional, com traumas de infância, tem a ver também com o bullying, com o racismo que eu sofri quando eu era mais nova. Então hoje eu enfrento uma doença sem cura
por conta de coisas que aconteceram comigo no passado. E eu cansei de chorar e de falar com Deus e de reclamar sobre como a minha vida seria 1000 vezes melhor, seria muito mais diferente se eu não tivesse desenvolvido o lúpus. Se eu não tivesse canalizado toda a dor que eu sofri de uma forma tão difícil e dolorosa a ponto de fazer com que o meu organismo, o meu emocional explodisse e gerasse essa doença autoimune. Então é muito louco isso, porque o lúpus pode ser uma doença que está tanto ligada com a genética como está ligada com o emocional. E essa é apenas uma de tantas outras doenças que também podem se desenvolver por conta do emocional. E por pensar tanto nisso, muitas vezes eu fiquei imaginando, cara, eu não devia ter ficado assim. Eu não devia ter tido isso na minha vida. Minha vida seria diferente, minha história seria diferente. Mas aí Deus sempre me fala um negócio que é muito incrível e que tem tudo a ver com o filme A Ligação. Ele fala, se a sua história ali naquele período não fosse do jeitinho que aconteceu, hoje nada do que você tem, nada do que você vive, nenhuma das pessoas que você tem na sua vida estariam presentes na sua história. Tudo seria completamente diferente. E a gente tem essa falsa sensação, e por mais que a gente veja no cinema, e ali no cinema a gente consegue ver de forma bem prática, como uma pontinha da nossa história no passado muda todo o presente e o futuro, por mais que a gente veja isso frequentemente nas telonas, é impressionante, porque quando se trata da nossa própria vida, todo mundo gostaria de mudar algo da sua história, achando que mudar isso transformaria o seu presente para melhor. Mas e aí, gente? Quem que sabe melhor da nossa história? Nós ou Deus? E aí, enquanto eu estava assistindo A Ligação, vocês devem estar até pensando, gente, essa mulher está viajando na maionese, o que ela está dizendo? Mas vem comigo nesse bate-papo aqui, porque enquanto eu assisti o filme, eu fiquei imaginando muito isso. Que tanto na minha história como na história de vocês, coisas que aparentemente parecem ser tão desastrosas e tão dolorosas de serem cicatrizadas, na verdade são pontos importantíssimos para ajudar a moldar o nosso caráter e até mesmo a nossa história de forma geral. E aí eu fiquei pensando, se aquela menina lá que está no tempo contemporâneo tivesse aceitado a morte do pai e tivesse atribuído algo mais leve para tudo isso, não atribuindo também nenhum tipo de culpa para sua mãe, a relação com a sua mãe poderia ser muito melhor, talvez a sua mãe não tivesse ficado doente e ela hoje estaria vivendo uma vida muito mais plena, muito mais saudável e muito mais leve, mesmo com esse passado tão triste. É possível a gente superar as perdas das nossas vidas, independente de quais sejam elas, gente. E é por isso que é importante a gente aprender a se relacionar com o nosso passado de uma forma saudável. E eu acho que no final das contas, tirando toda essa questão super de entretenimento, que é realmente criar um thriller que seja eletrizante, uma história que contagie e deixa a gente ali vidrado do começo ao fim, tirando toda essa questão, essencialmente, A Ligação é um filme que traz uma reflexão muito pesada mesmo, sobre como a gente precisa trazer mais leveza para nossa vida. E assim, eu adorei o filme por causa disso, porque conforme eu assistia, fiquei pensando assim, um fato da nossa história desencadeia, sei lá, 1 milhão de outros fatos. Alguns vão se cumprir em uma semana, outros vão se cumprir apenas daqui 20, 30, 40, 50 anos. Mas cada pontinha da nossa história está conectada de forma perfeita e de forma que faz muito sentido. E aqui, quando essa linha temporal que funcionava começa a entrar em desordem, o que acontece? É ladeira abaixo, gente. Porque um ponto que a gente muda na nossa história, como eu falei aqui outras vezes, vai acabar acarretando em tudo. E provavelmente vai trazer mais catástrofe do que bênção, viu? E em se tratando de construção narrativa, embora a produção tenha totalmente uma base calcada no filme Correndo Contra o Tempo, a produção consegue se desenvolver de forma muito madura, muito pontual e também bem estratégica. E a gente vê a tensão do filme crescendo mais e mais. Eu acho que o filme ficou mais interessante para mim da sua segunda metade até o final, porque realmente a primeira metade tá muito parecida com esse filme do David Oyelowo, mas a produção consegue crescer, consegue se desenvolver
cria suas próprias pernas e vai tragando a gente até o segundo final, fazendo com que a gente fique preso em toda essa narrativa. E eu adorei a forma como até essas mudanças temporais foram conectadas. É um filme que vai demandar muito da sua atenção, e também achei muito legal a estética de como há uma ruptura no tempo. Toda vez que um fato acontece a ponto de romper a linha temporal principal, essas transições eu achei que ficaram tão poéticas, tão simbólicas, tão sensíveis, que foi um outro aspecto que eu amei da produção, que faz com que ela se torne ainda mais prazerosa de assistir, porque esses momentos dessas transições, quando a gente tem uma ruptura na linha temporal, também servem como um respiro na trama, quebrando um pouco da tensão e trazendo um aspecto um pouco mais dramático, fazendo com que a gente se conecte com a personagem principal. A Netflix mandou bem demais com o filme A Ligação, adorei, espero assistir mais produções desse gênero também. E se você gostou desse filme e também adorou esse vídeo, não sai daqui não, e já vem aqui, deixa seu comentário, seu like, compartilha com todo mundo, e é claro, manda um beijinho pra mim também, né, porque gente, aqui ó, o trabalho tá pesado, viu, tô trabalhando bastante pra trazer sempre conteúdo legal pra vocês. E não se esqueça também de me acompanhar nas redes sociais, estou no Instagram, no @RafaGomes, e lá no Facebook, no Rafa Gomes Cinema. Um beijo pra todos vocês e até a próxima, meus amores. Tchau!